Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Esse podcast que fala sobre casamento sempre de forma bíblica, direta e bem-humorada. Eu sou Sandro Soares e comigo a minha esposa Adriana Soares. Olá, pessoal. Se é a sua primeira vez conosco, não se esquece, se inscreve nesse canal e ative as notificações para ser lembrado sempre que nós tivermos vídeos novos. Hoje, em especial, como temos feito nos últimos podcasts, é o convite para você participar da nossa primeira conferência Uma Só Carne. Eu não sei quando você está assistindo ou ouvindo esse podcast, mas é nesse sábado, dia 20 de novembro de 2021, que acontece a primeira conferência para casais Uma Só Carne. Faça agora a sua inscrição. Aqui embaixo tem o link para você fazer a sua inscrição. Se preciso for, para o vídeo agora, vá aqui embaixo, clique no link e faça a sua inscrição. Além disso, fica para você o convite para nos seguir nas redes sociais. Nos siga no Instagram, Sandro e Adriana Soares. Lá nós temos perguntas, caixinhas de perguntas, conteúdos diários. É muito bom que você por lá também nos envie sugestões e temas para o nosso podcast. Então, seja muito bem-vindo. Vamos ao nosso podcast de hoje. Vamos lá. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre essa confusão aparente dos casais em relação à ordem das coisas no seu casamento e também nessa confusão entre o papel ou lugar de Deus e da igreja, certo? Na agenda da família e na ordem do casamento. Por exemplo, tem muitos casais cristãos que estão sofrendo, estão em crise, porque estão confundindo o lugar de Deus e da igreja no casamento. Eu vou trazer uma ordem básica. Eu me lembro que uma vez eu compartilhei essa ordem com meu pai, já falecido, e meu pai ficou meio assim, reflexivo. Eu entendi que talvez o meu pai não tivesse a mesma ordem que hoje eu tenho, e já tinha em relação à ordem das coisas. Então, para você que é casado e hoje, de repente, está confuso em relação qual é a ordem, qual é o lugar de Deus e da igreja no meu casamento. Por exemplo, tem pessoas que acham que Deus e igreja é a mesma coisa. Que Deus e igreja devem ocupar o mesmo lugar na ordem das coisas. Então, separei uma ordem básica. Em primeiro lugar, deve vir Deus. Em segundo lugar, o cônjuge. Em terceiro lugar, os filhos. Então, em quarto lugar, é uma categoria, mesma prateleira, vem igreja, trabalho e parentes, ou família de origem. Uhum. E hoje tem casais que estão tendo crises conjugais sofrendo porque estão com essa ordem em desordem. Por exemplo, Deus e filhos. Número 1, Deus. Número 2, cônjuge. Terceiro, filhos. Quarto, igreja, trabalho e parente. Tem mulheres ou homens, mais mulheres eu acho, que vão dizer assim a seguinte frase: eu vivo para os meus filhos. Pastor, eu vivo para os meus filhos. Me dou para os meus filhos. Resposta errada. Na ordem, em primeiro lugar, Deus. Segundo, o seu cônjuge. Se eu priorizo o meu filho no lugar do meu cônjuge, a ordem está errada. E talvez por isso, casais ou cônjuge está reclamando do casamento, não por coisas ruins. O problema de muitos casais não é adultério, não é pornografia, como falamos no episódio passado. O problema de muitos casais é uma simples ordem em desequilíbrio, ou seja, tem cônjuges que estão reclamando de coisas boas. Filho é coisa boa, sim, mas no lugar errado dá problema. Igreja é coisa boa, no lugar errado dá problema. Trabalho é coisa boa, no lugar errado dá problema. Então, tem casais que estão fora da ordem e por isso não sabem o que está acontecendo, mas o principal aqui também, Adriana, é falar principalmente a casais cristãos que estão confusos em relação ao lugar de Deus e da igreja. Eles acham que Deus e igreja ocupam a mesma categoria. O que eles fazem é Deus, igreja, depois meu cônjuge, quiçá meu filho. Uhum. Ou primeiro os meus filhos e por último o cônjuge. Deus, igreja, para piorar a situação, né? Meu filho, depois o meu cônjuge. É um cenário bem triste isso. Aí a pessoa faz o seguinte: Deus, eu não entendo porque estou com crise no casamento. Se eu sou fiel a Ti, Senhor. Eu sou obreiro, sou diaconisa, sou diácono, eu canto no coral, eu dou aula para as crianças, não falta uma reunião na igreja, não falta um culto. Deus está acontecendo. Resposta errada. Está tudo errado. Não é Deus, igreja, depois cônjuge e filhos. Quando a gente coloca a igreja, ou o trabalho, ou os filhos à frente do cônjuge,
há uma confusão generalizada. É porque eu acredito que quando fala Deus em primeiro lugar, a confusão é tudo que me foi proposto para a igreja, para estar envolvido na igreja, tem a ver com Deus, a vontade de Deus. Sim. Né? E não é bem assim. A gente precisa separar e buscar. Quando a gente fala primeiro Deus, é buscar em Deus essa dependência. Eu dependo, me entrego para Ele. E Ele direciona o equilíbrio para a nossa vida em todas as outras prioridades, né? A gente fala assim, pastor, eu me dou, eu vivo para o meu filho. Primeiro, completamente errado. Até porque, quando falamos assim, em primeiro lugar, Deus é um lugar, como você falou, de dependência ou de vivência para, certo? Quem hoje vive para o filho até cai na rede da idolatria. Sim. Nós não vivemos para os filhos, vivemos para Deus. E em Deus, em segundo lugar, nós priorizamos o nosso cônjuge. Em segundo, os filhos. E depois, trabalho, igreja e parente. Então, às vezes, o casal está perdido porque está colocando igreja na frente do cônjuge dos filhos. E fala assim, Senhor, eu sou fiel a ti. Fala assim, fiel a mim não, você é fiel à instituição. Ser fiel a mim não é você não faltar um culto ou você se envolver com todos os ministérios. Ser fiel a mim é você obedecer minha palavra. Minha palavra diz, tende a mim em primeiro lugar e cuida da sua família. Isso. Certo? E o envolvimento, às vezes, na igreja muito, às vezes, nem todos, por causa da vaidade. Eu quero mais, eu quero um cargo. Às vezes é esse o foco completamente Sim, errado. Também religioso. Atropela tudo, é um foco religioso. E está deixando aquilo que Deus coloca como primeiro, que é a nossa casa. Né? Organiza a sua casa primeiro, para depois você se doar para outras coisas. Eu ouço e percebo muitos casais que estão em crise por causa da seguinte confusão. Aí volta aqui, mesmo que sendo redundante. Tem a igreja em um lugar, em um prestígio que não deve. Mas que isso, pastor? Se é pastor, está falando mal da igreja? Não. Vamos botar cada coisa no seu lugar. Sim. O marido fala assim, mas estou sentindo sua falta, meu filho. Eu tenho um chamado. Essa é ótima. Semana passada... Eu tenho um chamado. Semana passada eu estava no salão e conversando com uma moça, ela disse para mim, olha, meu esposo agora está trabalhando e quando eu chego eu nunca estou em casa, porque eu vou à igreja quase todos os dias. O que você acha? Eu falei assim, o que ele acha? Perguntei para ela. Ele já te deu alguma sugestão, já falou alguma coisa? Aí ela, sim. Aí eu falei, então é hora de reorganizar. Enquanto ele estava em casa, porque estava desempregado, ele estava o dia inteiro ali com vocês, com o filho, quando você saía e voltava, tudo bem. Mas agora a rotina dele é o dia inteiro fora. Então, quando ele chega, o que ele quer? Ele quer a família dele. Ele quer uma esposa que está ali, que está servindo, que está tendo esse feedback com alguém, com o filho. Aí, todo dia que ele chega, você não está. Então, é hora de reorganizar, de junto com ele sentar e priorizar isso, entendeu? Com certeza você vai ver que vai ser um bom testemunho e que depois ele vai estar lá com você também. E como poderia uma mulher como essa, por exemplo, tem uma reclamação de eu não consigo fazer com que meu marido me acompanhe à igreja. Meu irmão, o cara pegou ódio de igreja. Porque igreja é aquilo que rouba minha mulher de mim. Sim. Igreja é aquilo que afasta minha mulher de mim. A igreja é aquilo que atrapalha o meu casamento. O cara pega horror de igreja. Isso. A mulher sábia, ela tem que entender que, como tudo na vida, tem que se fazer sacrifício. Bom, essa semana eu vou diminuir a minha rotina de igreja em prol de dar atenção para o meu marido. Para, com isso, ganhá-lo para Cristo e, quem sabe, mudar o pensamento dele sobre igreja. Então, as pessoas falam assim, mas eu tenho um chamado, Deus me chamou, eu tenho que ser fiel a Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em primeiro lugar, vem a família. Depois, os filhos. Quantas histórias nós não ouvimos, não sabemos, de filhos que estão abandonados por causa de igreja. Exatamente. Aí o que eu faço? Não, levar um psicólogo. Joga o negócio... vou fazer terapia. Nada contra os psicólogos, são necessários demais. Mas, por exemplo, tudo é trauma. Tá esquisito. Ele tá, como é que eu posso usar a palavra? Ele tá agressivo, tá depressivo. Vou levar um psicólogo. Ou, o que eu já falei, vai aos pés de Deus em oração e diz, Senhor, o que está acontecendo? Eu sou fiel ao Senhor, estou todos os dias na igreja e o meu filho está rebelde. É um filho sem mãe, como é que esse filho vai crescer? Meu Deus do céu. Então, minha gente, temos que ter, principalmente você que é um casal cristão, entenda a seguinte ordem.
Deus é a razão da sua existência. Tenha Deus em sua mais alta estima. Viva para Ele. Em segundo lugar, o seu cônjuge. Não é igreja, não é trabalho, não são seus parentes. Por exemplo, tem cônjuges que se sentem roubados pelos parentes. Sim. A esposa tem maior estima ao pai e à mãe do que o marido. É visível que o cordão não foi rompido. Né? O cordão umbilical está preso. A pessoa está ainda... a família ainda é aquela para ela. Ela não se coloca... Quando você casa e tem os seus filhos, inaugura uma família e essa é a sua família. Essa é a sua prioridade. Tudo aquilo que você se esforçar, o seu trabalho primordial é com eles. É duro falar, mas fala para alguns casais, se perguntar assim, Sandro, sua família... Eu me lembro de 5 pessoas. Eu, você, meus 3 filhos. E sua mãe? Minha família de origem. Chamamos de família de origem ou parente. Minha família hoje configura-se Sandro, Adriana, Felipe, Mateus e Manuela. Essa é a minha família de destino. Isso. Tem pessoas que não entendem isso. Casam, mas acham que a família dela ainda é o pai e a mãe que ficou lá atrás. Não, agora gente não abandona. Não é mais sua família de destino. É de onde você veio. São seus parentes. Não é abandonar. Mas assim, a prioridade, a maior estima está para o seu cônjuge e para os seus filhos. Em quarto, na mesma prateleira vem igreja, trabalho e parentes. Por exemplo, as mulheres que reclamam, por exemplo, que o marido é como se fosse o esposo da mãe. Mais da mãe, que é da sogra, do que da esposa. Principalmente mães ou sogras de viúvas. Eu tenho mãe viúva. Então, eu corro sério risco de acabar querendo suprir a carência da minha mãe, do meu pai ausente, e faltar com você como esposa. Você reclamar, poxa, você não sai da casa da sua mãe. Tudo você vai para sua mãe, não faz aqui para casa, não faz para mim. Então também são maridos que estão mais apegados à mãe do que à esposa. Porque inverteram a ordem. Deus, aí no segundo lugar, o parente, a mãe e o pai, e não o cônjuge. E por isso estão sofrendo. Por mais duro que possa parecer, Deus, em segundo lugar, não são os filhos. E importante colocar aqui é que quando nós priorizamos o cônjuge, os nossos filhos, por mais tristes que possa ficar em alguns momentos, eles estão aprendendo com o nosso exemplo o que é um casamento de verdade. Você lembra quando, todas as vezes que a gente, no início, agora eles já estão mais acostumados, mas no início, quando a gente dizia para eles que, não, vocês não vão, só eu e seu pai que vamos dar um passeio, que vamos ou jantar juntos, ou ficar um final de semana só a gente, era estranho no início para eles, né? Mas eles foram aos poucos compreendendo isso, que nós temos o nosso tempo, que é saudável para a gente ter uma noite a sós em algum lugar, que eles sempre estão com a gente, mas naquele momento era um momento nosso. Sim. E eles foram, hoje você fala com eles, eles já compreendem melhor. Os maiores não, tu fala mais agora Manu, né? Manu já compreende que isso é algo natural e ela está aprendendo e vai levar para a sua vida, né? Os filhos aprendem muito mais com as nossas práticas de exemplo do que com o que falamos de forma teórica apenas. Sim. Então, quando eu priorizo o meu cônjuge, por mais que meu filho reclame, ele está recebendo a mensagem para a vida. Casamento é cônjuge depois de Deus, é cônjuge em primeiro lugar em relação a filhos, trabalho e igreja. Eles podem não gostar a princípio, mas quando crescerem, eles vão colocar isso em prática. Eles vão colocar isso com o seu cônjuge de, não, eu também vou fazer como meu pai fazia. Por isso que é importante o cônjuge, na frente dos filhos, dizerem coisas amáveis para a esposa e para o marido. Se abraçarem, se pegarem, se agarrarem, se beijarem na frente dos filhos, assim, mas é na frente deles mesmo. Será que existem casais que beijam mais seus filhos do que sua própria esposa? Olha, nem toca nesse assunto. Aí guti-guti da mamãe, aí agarra, dá beijinho, faz cafuné, carinho, né? Tem cônjuge que beija mais na boca do filho do que do cônjuge. Isso aí. Marido ou esposa. Então, assim, faça questão na frente dos seus filhos de beijar na boca da sua mulher, do seu marido, de realmente de agarrar, de pegar, de dar uma encoxada, de abraçar, sabe? Dizer, chegar em casa assim, tava com saudade de você, primeiro do que dizer a mesma coisa para o filho. E você ensina os seus filhos qual é o lugar de ordem do cônjuge. Depois de Deus, ele é a primeira pessoa mais importante. Por exemplo, aqui também cabe um conselho às pessoas de segundo casamento. As pessoas que foram para um segundo casamento ou terceiro casamento e trouxeram consigo filhos. A bagagem. Aquela casa mista. Abençoada. Né? Você traz 2, eu trago 2 e automaticamente, principalmente se for já um terceiro casamento,
o qual o primeiro e o segundo teve grandes problemas, os filhos vão chegar com resistência para o novo marido, para a nova esposa. Com certeza. E eles vão o tempo todo reclamar ou trabalhar para que essa sua mãe tenha-os à frente do novo marido. Eles vão trabalhar para que seu pai tenha-os à frente da nova mãe, da nova esposa. Então, conselho para você que está agora no segundo casamento, terceiro, que trouxe filhos junto. Priorize a saúde do seu casamento. Muitos casais se perdem nesse segundo casamento com filhos, casamento misto, porque ficam nessa briga louca. Os filhos querem você para eles, porque quem sabe o primeiro casamento foi um fracasso, um trauma. E o cônjuge novo está vendo que você está no meio de uma guerra. Ele quer você para ele. E os filhos não são os filhos dele biológicos. Então, o conselho é você, mulher, e você, homem, em um segundo ou terceiro casamento com filhos, cuide da saúde e da unidade do casal, por mais que os filhos não gostem. Sabe por quê? O tempo vai passar. Eles vão começar agora a circular ao redor de um casamento sólido. Ou seja, não há mais o que nós... não há mais como nós guerrearmos. Eles se uniram. Nos basta agora ficarmos ao redor. Sim. Quando o casal não busca uma saúde, uma unidade, uma cumplicidade do casamento e fica em guerra com os filhos que vem chegando do primeiro casamento, não há estabilidade nenhuma. A guerra é constante. Quando o casal consegue buscar a saúde, os filhos agora, com o tempo, vão orbitar ao redor de um casamento sólido. Eu gosto de dizer o seguinte, Adriana, se nós falarmos sobre casamento, casamento é como o sistema solar, onde o cônjuge é o Sol e os filhos são os planetas. Ou seja, o meu cônjuge é o Sol e os filhos orbitam ao redor. Certo? Esse é o exemplo. Qual o problema? O problema é o que fazemos o Sol do sistema familiar. Tem casais, ou o pai ou a mãe, que fazem de um filho ou dos filhos o Sol do sistema. E os pais ficam orbitando ao redor. O que o filhinho quer, o filhinho não quer, o filhinho quer assim, não quer assim, e ninguém aguenta. Certo? É um porre. E o marido se sente com ciúme, volto a dizer, muitos cônjuges não estão reclamando de coisas ruins, como adultério e pornografia, estão reclamando de coisas boas, como filho e igreja. Filho é muito bom, é bênção. Então fica o casal orbitando ao redor daquele filho. Então ele é o poderoso chefinho da casa. Sim. Ele diz o que vamos comer, aonde vamos, o que vamos vestir, que hora vamos chegar, ele é que manda. Um problema é quando fazemos do Sol do sistema solar, por exemplo, a igreja. Toda a família orbita ao redor da igreja, certo? Então, entendemos que um sistema funcional é onde o cônjuge ou o casal, vamos dizer assim, o casal é o Sol. O casamento é a base para todo o sistema girar e orbitar ao redor. Esse é um exemplo para você de segundo, terceiro casamento com filhos trazidos ao casamento. Faça do casamento de vocês algo sólido para que tudo ao redor possa orbitar com o tempo de forma saudável. Então, hoje nós queremos trazer para você essa lei da prioridade, que é o tema desse podcast. Por que digo uma lei? Não é um conselho, certo? É uma lei. Nós priorizarmos, claro, depois de Deus, em uma ordem, o nosso cônjuge. Cônjuges estão com ciúmes. Quando a ordem está fora do lugar, estão com ciúmes de coisas boas, de filhos, de trabalho e de igreja. De parentes, né? De parentes. Esposa com ciúme da sogra, marido com ciúme do sogro, porque colocam em lugar de maior estima. E às vezes tomam decisões importantes, a esposa vai à casa dos parentes, tomam decisões importantes sem o cônjuge saber, ou também o marido faz isso, né? Tomam decisões, às vezes financeiras, às vezes outras decisões, que deixa fora uma pessoa importante, porque agora o partilhar é meu e seu. Sim. Então, todas as decisões, a gente precisa você tá a par disso, né? A gente não pode ocultar nada e tomar uma decisão que vai mudar muita coisa e você nem sabia, né? Isso é muito sério também. A verdade nua e crua é que o dinheiro do casal e da família é para o casal e para a família, e não para o sogro e para a sogra. Tem casal que se endivida
para poder manter uma vida financeira saudável para os pais que já passaram. Mas eu digo assim, estão vivos, mas não são mais sua família. Como você falou, cuide deles, zere por eles, tenho uma mãe viúva, cuido dela, mas a minha prioridade financeira, Sim. a minha energia emocional, física, é para minha esposa. Sim. São para os meus filhos. E nessa questão emocional também acontece isso. Às vezes a família, os pais, eles sugam a sua energia, Sim. te deixam mal, aí você não consegue entregar para sua família, que agora é seu esposo e seus filhos, o melhor de você. Porque Sim. você está tão enraizada lá, seu coração está lá ainda naquela casa, que você não consegue se entregar para o que agora é mais importante. Da maior parte da energia para a família de origem e deixa de lado a família de destino. Então, hoje fica para nós aqui, para você, casal, primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento, não importa. Casal novo, de 1 ano, 2 anos sem filhos, casal já de terceiro casamento, não faz diferença. Lei da prioridade. Coloque na sua cabeça e faça essa ordem, certo? Primeiro lugar, Deus, eu vivo para Ele, ponto. Esclarecido isso, vamos agora à vida como um todo. Segundo lugar, meu cônjuge, não meus filhos, não a igreja, não trabalho, não os parentes. Terceiro lugar, os meus filhos, não igreja, não trabalho e não parente. Não abandone os seus filhos por causa de igreja. Não deixe os seus filhos, né, sem acompanhamento de ensino, educação, temperamento, caráter, comportamento, do que vai receber dos pais e das mães por causa de igreja. Deus e igreja estão em categorias diferentes, não confundam as coisas. Então, em quarto lugar, trabalho, igreja e os seus parentes. Chamamos isso de lei da prioridade. A pergunta que fica é, aonde você está? Aonde você hoje, marido e esposa, está assentado, deitado? Você está fazendo o primeiro lugar da sua vida, seus filhos, errado. Os seus parentes, errado. Está fazendo Deus e filhos, errado. Deus e igreja, errado. Muitos casais sofrem por não separar as duas coisas. Deus, cônjuge, filhos, então trabalho, igreja e parentes. Coloque em prática lei da prioridade e depois me diga se isso não vai mudar o seu casamento. Então, se você gostou desse podcast, o que você faz? Edificou a sua vida, você não só coloca em prática, mas você dá um like nesse vídeo. Se não fez ainda, se inscreve no canal, ative as notificações e não se esqueça, não sei quando você assiste ou ouve esse podcast. É nesse sábado, dia 20 de novembro, a nossa conferência Uma Só Carne. Aqui embaixo tem um link para você. No mais, que Deus abençoe você, a sua família, os seus filhos, o que você faz como igreja e trabalho, que seja abundante. Eu espero assim em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Amém.